Fala pessoal, meu nome é André Vinícius, sou professor de raciocínio lógico. Iremos iniciar a nossa matriz de raciocínio lógico aqui no curso Ônibus, um curso que vai abordar todos os tópicos que propriamente estará no seu concurso. Então iremos dar início com a parte bem introdutória e a parte que é de fundamental importância para entendermos alguns assuntos posteriores. Então vamos lá. Primeiro, dentro do raciocínio lógico, nós temos que entender os tipos de sentenças que nós temos. Então, primeiramente, temos as sentença aberta. Então, o que é uma sentença aberta? Uma sentença aberta, propriamente dita, né, é aquela sentença que não possui sujeito. Beleza? Então, uma sentença aberta, ela não possui sujeito. Ou seja, eu não consigo identificar o sujeito na minha sentença aberta. Nas sentenças abertas, né, eu também vou ter a presença de frases interrogativas, frases exclamativas e frases no modo imperativo. Frases no modo imperativo, beleza? Então, né, esse aqui basicamente é o conceito inicial de sentenças abertas. Também, dentro das sentenças abertas, eu vou conseguir valorar ela, só que de uma forma diferente. Ela possui valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Beleza? Uma sentença aberta, ela possui valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos lá para um exemplo aqui bem rápido. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte. Quando eu falo, que belo dia. Que belo dia. Que belo dia. Primeiramente, para analisar essa frase, temos que entender o seguinte. Que belo dia já é uma frase que tem o quê? Por característica, uma exclamação. Se tem uma exclamação, já dá para saber que essa frase ela é uma sentença aberta, né? Uma S.A. Beleza. Só que, né, quando eu falo que ela possui valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo, eu estou me referindo ao seguinte, que o dia, ele pode estar o quê? Ele pode estar bom para mim, eu vou chamar isso de verdadeiro, né? Ou ele pode estar ruim para outra pessoa. Ou seja, essa outra pessoa, o dia dela pode estar ruim e para mim o dia pode estar bom. Ou seja, esse mesmo dia está sujeito a duas valorações, verdadeiro e falso, ao mesmo tempo, no mesmo conceito. Beleza? Então, só dando uma revisada, sentença aberta, eu não consigo identificar o sujeito, não possui sujeito. São frases interrogativas, exclamativas e no modo imperativo. O que seria o modo imperativo aqui? Quando a pessoa emite o quê? Uma ordem, beleza? Modo imperativo, a pessoa emite, na verdade, uma ordem. Beleza? Então, isso é o conceito de sentenças abertas. Beleza? Então, vamos lá. Diante disso, se nós temos as sentenças abertas, nós teremos também as sentença fechada. Beleza? Então, na sentença fechada, é isso. O que é a sentença aberta? Não, a sentença fechada. Na sentença aberta, eu não consigo identificar o sujeito, ou seja, ela não possui sujeito. Na sentença fechada, eu já vou conseguir identificar o sujeito, ou seja, na fechada, eu consigo identificar o sujeito, beleza? Eu consigo identificar o sujeito. Nas sentenças fechadas, eu também possuo valores, só que se na aberta é valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo, nas sentenças fechadas, ela é verdadeira ou falsa. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Ela não possui dois valores ao mesmo tempo. Beleza? E essas sentenças abertas, ela possui o quê? Ela possui verbo, beleza? Possui verbo também. Então, vamos lá. Um exemplo aqui bem rápido e prático. Primeiro exemplo. Quando eu digo o seguinte. Ana é médica. Ana é médica. Vamos lá. Aí faz a pergunta. Quem é médica? Ana. Beleza. Conseguiu identificar o sujeito? Já sabe que é sentença fechada. Beleza? Por quê? Tem sujeito. Então, pergunta, quem é médica? Ana. Beleza. Esse aqui, ó, é o meu sujeito.
esse aqui é o meu sujeito. Ou seja, se tem sujeito, é que tipo de sentença? É uma sentença fechada. E aqui, dentro da lógica, nós possuímos uma coisa chamada que é o seguinte, proposição. E toda sentença fechada é uma proposição, beleza? Toda sentença fechada é uma proposição. Toda sentença fechada é uma proposição. Ou seja, o que a proposição tem de comum? A proposição, ela vai ter o quê? Ela vai ter sujeito, ela vai possuir valor verdadeiro ou falso, não é isso? E ela, né, vai possuir verbo. Então, toda sentença fechada é uma proposição, beleza? Então, vamos lá. Só que, né, já sabemos o que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada. Só que, vamos lá, ó, existe uma exceção. O que é a tal da exceção? O que é a tal da exceção? Beleza? O que é a exceção dessa parte introdutória da lógica? A exceção existe quando eu falo dos quantificadores lógicos, beleza? Qual é a função desses carinha bem aqui, ó, do quantificador lógico? O que ele vai fazer? O quantificador lógico, ele vai transformar, beleza? Ele vai transformar sentenças abertas, S.A, em, né, sentenças fechadas. Ou seja, quantificador lógico transforma sentenças abertas em sentenças fechadas. Ou seja, ele vai transformar uma sentença aberta em quê? Em uma proposição. Porque nós já vimos que toda sentença fechada é uma proposição. Ou seja, ele vai transformar uma sentença aberta em uma proposição, beleza? Que tipo de proposição? Proposição simples. Beleza? Proposição simples. Então, essa parte aqui é bem introdutória mesmo, é só para diferenciar o tipo de sentença. Agora, né, nós iremos aqui resolver algumas questões para entendermos realmente como é que funciona esse assunto. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, ó. Vamos analisar caso a caso. P. Se me mandou mensagem, meu filho lembrou-se de mim e quer ser lembrado por mim. Considerando a proposição P apresentada, julgue o item. Na proposição P, permitindo-se variar em certo conjunto de pessoas, o sujeito e o objeto de cada verbo de suas proposições simples constituintes tem-se uma sentença aberta, que também pode ser expressa por quem mandou mensagem, lembrou-se e quer ser lembrado por mim. Então, primeiramente, o que eu tenho que analisar nesse tipo de questão? Ó, diz o seguinte, se me mandou mensagem, meu filho lembrou-se de mim. Ou seja, vai fazer a pergunta aqui pro verbo, ó, quem se lembrou de mim? Meu filho. Beleza? Meu filho. Ou seja, o meu filho aqui, né? O meu filho, ele é o quem? Ele é o sujeito, beleza? Ele é o sujeito da frase. Ou seja, se tem sujeito, né? Se tem sujeito, ou seja, se tiver, né? Sujeito, nós já sabemos que é o quê? Se tem sujeito, isso, eu consigo identificar o sujeito, nós sabemos que é uma, né? Sentença fechada, né? E se é sentença fechada, logo é uma proposição, beleza? Logo é uma proposição. Então vamos lá. Ó. O que é que o item me diz? Né? Quem mandou mensagem, lembrou-se que quer ser lembrado por mim. Né? Ele está me dizendo que isso aqui constitui uma sentença aberta. Opa! Para ser sentença aberta, eu não posso identificar o sujeito. Logo, o item está o quê? O item está, né, errado. Por quê? Para ser sentença aberta, eu não consigo identificar o sujeito. Nessa questão aqui, eu consegui identificar o sujeito, que é quem? O meu filho. Ou seja, o item está, né, errado. Beleza? O item está errado. Vamos para a próxima. A frase diz o seguinte, ó. No ano de 2017, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2016. É uma sentença aberta. Beleza. Ele falou aqui, ó, em sentença aberta, aí o aluno tem que lembrar o seguinte. Sentença aberta, vamos lá, só relembrando. Possui valor verdadeiro e falso, né, ao mesmo tempo. É isso? Valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? A sentença aberta, eu não consigo identificar o sujeito. Não tem sujeito, né? Sentença aberta não tem, né, sujeito. Beleza? Não tem sujeito, não é isso?
E na sentença aberta, eu vou ter sempre, né, ali no final, quando eu conseguir identificar, né, interrogação, exclamação, né, e palavras no modo, né, frases no modo imperativo, já sabe que tudo isso, né, já vai fazer lembrar que seja uma sentença aberta. Logo, quando ele diz, no ano de 2017, o índice de criminalidade caiu pela metade em relação ao ano de 2016, né? O que caiu, faz a pergunta para o verbo, o que caiu, né, pela metade em relação ao ano de 2016? O que caiu foi o quê? Foi o índice de criminalidade, ou seja, tem sujeito. Se tem sujeito, você já tem que saber o seguinte, não é sentença aberta, ó, porque quando o item afirma que é uma sentença aberta, tá o quê? Tá errado, porque se tem sujeito, não é sentença aberta, e o conceito de sentença aberta é o quê? Que não tem sujeito, ou seja, o item tá errado, beleza? Então vamos para a próxima. Ó, a opção em que se constitui uma sentença aberta é, então vamos lá, a opção aqui, ó, sentença aberta. Então já sabe o quê, né? Não possui sujeito, né? Valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? E são frases interrogativas e exclamativas, né, em modo imperativo. Então vamos lá, a expressão 3x, né? 3 vezes 4 menos 8 é igual a 20. Beleza. Letra B. Existe um x de forma que 2x, né, menos 3 é igual a 10. Beleza. Letra C. No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores e eleitores alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos. Então vamos lá. Ó, né? No slide atrás, eu falei o seguinte, que existem quem? Os, né, quantificadores. Os quantificadores. Existem os quantificadores. Existem os quantificadores, né? Que eu chamo de quantificadores o quê? Lógicos, né? Não é isso? Quantificadores lógicos. Esses quantificadores, né? Eles vão fazer o quê? Transformar, né? Eles transformam sentenças abertas em sentenças fechadas. Agora, quem são esses caras bem aqui, ó? Vamos lá. Quem são eles? Alguns, né? São vários. Vamos lá. Primeiro, o todo. Segundo, né, o nenhum. Outro, vamos lá. O existe. Né? O ninguém. Né? O algum. Todos esses daqui, né, são, né, quantificadores lógicos. Beleza, então já sabemos, né, qual a função dele, transformar sentenças abertas em fechadas. Então vamos lá para a letra A. Né? A expressão 3 vezes 4 menos 8 é igual a 20, vamos lá. Nós sabemos que 3 vezes 4, né, é 12. 12 menos 8 é igual a 4. Ou seja, né, quando ele diz que é igual a 20, isso aqui eu consigo valorar. Ó. Eu consigo valorar em falso, porque eu sei que isso aqui é falso. Se eu consigo valorar, não é sentença aberta, porque se eu consigo valorar, ela é sentença fechada, beleza? Então, a letra A, né, já descarta, porque o item quer o quê? O item quer sentença aberta, não é isso? Então, vamos lá. Existe um x de forma que 2x menos 3 é igual a 10. Ó o quantificador lógico bem aqui, ó. O quantificador lógico existe. O existe é o quê? O existe, ele é um quantificador, né? Um QL, né? Q.L, um quantificador lógico. Né? E esse quantificador lógico vai transformar essa sentença aberta em fechada. Logo, a letra B não é. Por quê? Porque no item ele quer sentença aberta. Então, já descarta a letra B também. Né? Letra C. No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores e eleitoras, né, alfabetizados, com idade entre 18 e 70 anos. O que é obrigatório para eleitoras e eleitores? Ou seja, o que é obrigatório? É o voto. Ou seja, o voto aqui, ó, é o sujeito da questão. Se tem sujeito, já sabe que é que tipo de sentença? Sentença fechada, não é isso? Então já não serve também, porque no item ele quer sentença aberta. Então já descarta também, né, a letra C, beleza? Ó, letra D. Só existe uma capital litorânea do Sudeste brasileiro que possui a estátua do Cristo Redentor. Beleza, só existe. Ou seja, esse existe aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser um quantificador. Vai ser um quantificador lógico, beleza? Vai transformar a sentença aberta em fechada. E outra, olha o teor da questão. Só existe uma capital litorânea do Sudeste brasileiro que possui a estátua do Cristo Redentor. Que cidade é essa? É o Rio de Janeiro. Quando ele fala que só existe uma, eu consigo até valorar isso aqui em quê? Eu consigo valorar em falso, né? Eu consigo valorar aqui em
falso. Logo, é sentença fechada, então já não serve. Ou seja, só sobrou a letra E, né? O que é que a letra E diz? Aquela única pessoa no saguão do aeroporto de Confins que está vestindo kimono estrangeiro. Aquela única pessoa. Ou seja, ele não identifica a pessoa. Se ele não identifica o sujeito, logo é sentença aberta. Então, o gabarito da nossa questão, né, é letra E. Beleza? O gabarito da nossa questão é letra E. Vamos para a próxima. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa que contém apenas sentenças abertas. Ele quer o quê? Que contenha apenas sentenças abertas, não é isso? Então vamos lá. Primeiro, o que ele diz aqui, ó? Ela não sabe nadar. Aí tu pergunta, ela quem? Tem sujeito? Opa, ela, eu não consigo identificar. Vamos supor que você chega lá em um local de natação, tem várias pessoas, e tem várias pessoas do sexo feminino, e vocês falam o seguinte, ela não sabe nadar. Ou seja, em nenhum momento aqui, ó, ele, né, ela, eu não consigo o quê? Não, né, identifico. Eu não identifico, não é isso? Eu não identifico, né, o, né, sujeito, beleza? Se eu não identifico o sujeito, eu já sei que a primeira é o quê? A primeira aqui, ó, ela é uma sentença aberta. Beleza, deixa ela em stand-by. Se a primeira, eu já sei que é uma sentença aberta e ele quer sentença aberta na questão, eu já vou tirar quem? Eu vou tirar a letra B, né, para ganhar tempo, vou tirar a letra C, né, e vou ficar entre letra A, letra D e letra E. Beleza? O que é que diz, né, a segunda? Carlos André de Souza é professor titular de Cálculo 1 na Universidade Federal de Planícies Altas. Quem é professor titular de Cálculo 1 na Universidade Federal de Planícies Altas? Carlos André de Souza. Opa, identifiquei o sujeito, né? Identifiquei o sujeito, logo, se eu consigo identificar o sujeito, ela é sentença fechada. Então, se é sentença fechada, a 2 já não serve, porque o item quer o quê? O item quer sentenças abertas. Então, se a 2 não serve, eu vou tirar a letra D, beleza? Letra D. Vamos analisar agora 3. X menos Y, né, sobre 2 é um número inteiro. Beleza. Aqui, ó, é o seguinte. Nessa daqui, ó, você sabe quem é X e você sabe quem é Y. Em nenhum momento a gente sabe, pode ser qualquer valor. Ou seja, é como se x menos y, entre parênteses, fossem o quê? Fosse o sujeito da questão. Logo, se eu não sei quem é x e quem é y, eu não consigo identificar teoricamente quem? O sujeito, ou seja, é uma sentença aberta. Então, já sabemos quem? A1 é sentença aberta, né? E A3 também é sentença aberta. Logo, o gabarito da nossa questão, né, é letra E, né? 1 e 3 é o nosso gabarito. Ó. Letra E é o gabarito da questão, beleza? Letra E. As duas são sentenças abertas, beleza? Vamos para a próxima. Então, pessoal, finalizando a nossa primeira aula, né? Aqui parte bem introdutória, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Então, nas próximas aulas aí, iremos dar andamento ao nosso curso, né? Muito obrigado pela atenção de todos.